Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta, felizes demais pela vitória do Fluminense. O Fluminense venceu o Vitória no Barradão, né? Já ouviu aquilo? Se o Soteldo não joga, o Fluminense vence. Já vi isso aqui, desculpa, tá? Mas eu vi muita gente comentando sobre isso. O Soteldo tá complicado. Mas vamos, amigos, vitória do Fluminense, a gente vai comentar um pouquinho do que foi o jogo, né? Essa vitória aí coloca o Fluminense, né? Finalmente, né, fazendo com que o Fluminense voltasse a vencer, né, no Campeonato Brasileiro, algo que é muito importante, até porque o Campeonato Brasileiro, o Fluminense está lá e cá, então o Fluminense vence aí fora de casa, então muito importante. A vitória do Fluminense não foi uma vitória fácil, né, até porque você tem um Vitória que está na zona do rebaixamento, né, meu amigo? Então, enfrentar times ali é sempre uma final, é sempre muito difícil, mas mesmo assim o Fluminense conseguiu superar as suas adversidades e vencer o jogo numa transmissão à lá de loucura. A transmissão do nada ficou mudo, todo mundo achando que estava acontecendo alguma coisa, eu achei que era aqui em casa, eu aumentando, falei, pô, minha televisão deu ruim e tal. Aí o pessoal na internet, não, aqui tá mudo também. Aí a transmissão uma hora ou outra lá acabou, não tinha mais placar. Quem chegou naquele momento não sabia quanto que o jogo tava. Então assim, depois teve a volta da narração com uma outra pessoa, depois volta a Renata, aí tem do nada uma pessoa entrando, som, teste. Assim, hoje foi aquele pique, aquele jogo que tu fica, rapaz, muito ruim. Doideira, tá? E olha que a gente paga, né? Eu, particularmente, pago o Premiere, né? Eu sei que tem muita gente que assiste por outros caminhos, né? Eu, particularmente, pago ali, né? Dou a minha porcentagem pro Fluminense e tudo mais. Mas mesmo assim, meu amigo, a situação hoje foi difícil. No meio de tudo isso, você tem um Fluminense que vai para Salvador com um time misto e o Renato me surpreende em escalar muitos dos jogadores que são considerados ali titulares, né? E por que disso? Porque o Fluminense, meu amigo, não pode ficar só brincando na Sula, não. Então, a escalação do Fluminense no jogo de hoje foi Fábio no gol, Guga, então o Guga aí, né, que costuma ser o titular na ausência do Samuel Xavier. Agora Samuel Xavier vai voltar no jogo contra o Lanús. Então, você teve o Guga, Igor Rabelo, Inácio na zaga. Na lateral esquerda a gente teve ali Gabriel Fuentes, Otávio, Hércules Lima, Canóbio, Serna e Germancano, né? Então, esse foi o time, né? Canóbio e Serna, considerados aí titulares, né? Você tem o Hércules, que é titularzaço, e pra mim, que jogador é o Hércules? De todas as contratações que o Fluminense fez nesse ano, realmente o Hércules, ele valeu cada centavo. Eu ainda acho que a gente pagou barato. Outra coisa também, um jogador que tem me agradado muito, que às vezes nem sempre entrega gol ou assistência, mas assim, o Canóbio é inacreditável, mano. O Canóbio, ele é inacreditável. Rapaz, eu fico pensando como que o Canóbio não se machuca, né? Cara, é um cara que se dedica o tempo inteiro. Então assim, a gente teve essa escalação mista, que ao meu ver, é uma escalação que funcionou, né? Thiago, o que é funcionar? Funcionar, galera, você não tem um time muito perdido, né? Vale lembrar que no jogo contra o Bragantino, por exemplo, quando o Fluminense utilizou o time reserva, você teve um buraco no meio, né? Em outras ocasiões, você teve um Fluminense com muitos problemas de marcação, problemas de posicionamento. Aqui isso não aconteceu, pelo menos eu não me recordo. Achei que o Fluminense fez um jogo... esperou bastante no primeiro tempo, né? Espera bastante o Vitória, mas também joga quando pode, né? O Fluminense, assim, fez um jogo burocrático no sentido de comportamento dentro de campo sobre as linhas, né? Parte ofensiva, parte defensiva, Fluminense se respeitou bastante, foi bem equilibrado na minha opinião, tá? E teve o gol, né? O gol no primeiro tempo foi um gol que desequilibra, né? Que é um golaço do Hércules. Hércules esse que, como eu já falei aqui, é um cara que chama muita atenção, joga muito e é um jogador muito perigoso perto da área. Cara, se eu pudesse falar uma coisa pro Renato, eu falaria uma coisa só. Renato, mantenha o Hércules mais perto da área que você pode. Porque assim, pra quem não conhece o Hércules da época de Fortaleza,
Quando ele jogava no Fortaleza, ele se destacava muito por causa disso, né? Desarma muito e tudo mais, mas quando chega na área é muito perigoso. Ele chuta muito bem de fora da área, dentro da área também ele finaliza muito forte. Então é um jogador que ele tem esse terço final, ele pisa na área, ele é um cara que desequilibra, né? Então esse tipo de jogador, ele tem que ficar o mais perto da área sempre quando ele pode. Então assim, se eu pudesse falar uma coisa pro Renato, vamos administrar o Fluminense e deixar sempre com que Hércules tenha essa liberdade de chegar na frente. Pô, ele tem visão de jogo, é um cara que acerta muito passe. O Hércules é completinho, galera, completinho. Não tem nada que eu não goste no Hércules, cara. Não tem. É força física, é bom passe, finaliza muito bem, marca muito bem. Cara, é um jogador que todo mundo ia querer ter um Hércules, cara. E o que acontece? Às vezes eu penso assim, se o Fluminense quer usar 3 volantes, o Fluminense poderia, em vez do Lima ou Nonato, né, deixa o Hércules fazer aquela função ali. Eu acho que no dia que a gente fizer isso, a gente vai ganhar um jogador absurdo, tá? Bom, mas o jogo, né, teve as suas questões, né? A gente teve ali uma expulsão, eu vou até ver aqui, né, que é melhor, tá aqui em cima, ó. A gente teve a expulsão do Vitória acontecendo, o Dudu, né, foi expulso aos 25 do primeiro tempo. Rapaz, então assim, bem no início do jogo, você tem o jogador recebendo o segundo cartão amarelo e expulsão. Rapaz, que beleza, tá? Ah, Thiago, como assim que beleza? Porque, tipo assim, você vai enfrentar um time que tá brigando, né, pra não cair, né, então são jogos muito difíceis. Eu até digo, Fluminense sempre tem mais dificuldades neste tipo de jogo, enfrentando times lá embaixo, do que quando a gente enfrenta times lá em cima. Todo mundo que é tricolor sabe disso, é bizarro. Quando a gente teve essa expulsão, o Renato mudou, né? O Renato tira o Lima e tira o Kevin Serna e coloca ali o Lavega e o Rubem Lescano. Sim, aconteceu o que a gente falou. Lescano jogaria nesse jogo. Não só o Lescano, como o Lavega também jogou. E o Lavega jogou mais tempo, né? Com isso, logo em seguida, a gente tem o gol do Fluminense aos 39, né? Gol do Hércules, um excelente chute de fora da área, assim, coisa linda. Hércules bate muito bem. E logo após, cartão amarelo, né, aos 44, cartão amarelo pro Igor Rabelo. Assim, essa questão do Igor Rabelo, eu vi muita gente olhando o lance e falando, não era nem falta, não era nem para amarelo. Galera, primeiro, tu tem ali o Matheus Candançan apitando. Já se sabe que Matheus Candançan tem seus problemas com o Fluminense, com o presidente Mário Bittencourt. O presidente Mário Bittencourt já chamou de vagabundo ele, de ladrão. Então, assim, tu já tem um hábito que o relacionamento dele e Fluminense é sensível, né? No mínimo. Meu amigo, tem que jogar no sapatinho. Aí você vê a imprudência, né? Aos 44 ele toma um cartão amarelo, né? E aos 48 ele toma o segundo cartão amarelo. Eu fico me perguntando, qual é a necessidade de prejudicar algo que estava caminhando bem? Assim, eu espero muito mais de um jogador que tem 30 anos, cara. Aqui, sabedoria. Aqui, ó, peraí, vamos na maciota. Olha só, nós estamos com um a mais e estamos ganhando o jogo. Gente, era tudo, a gente tinha tudo. A faca e o queijo na mão. Ainda bem que o Fluminense conseguiu a vitória. Mas poderia ter sido de outra forma, de forma bem melhor, né? Um Fluminense com mais gols, um Fluminense jogando melhor. Porque após a expulsão, o Fluminense foi melhor e superior ao o Vitória naqueles minutos. Aí depois da expulsão, a gente depois teve o Lescano logo sendo... quase que eu falei, diretora. O Lescano sendo lascado, né? Porque... no segundo tempo, Renato, para poder colocar um zagueiro, ele tira o Rubem Lescano. Aqui a gente poderia discutir. Pô, por que tirar o Rubem? Era melhor tirar o Germancano, que já não estava muito bem. E convenhamos que o Germancano já não está bem há um tempo. E você joga com 2 atacantes em velocidade e deixa o Lescano ali armando. O que o Renato optou? Tirar o meia cerebral, botar o zagueiro e tentar a bola longa. Tá? É uma estratégia, é um jeito. Eu faria diferente? Faria, mas deu certo, que bom, né? Eu não tiraria o Rubem Lescano não, até porque o Lescano, ele tem essa característica de carregar a bola e criar. Em vários momentos ali, o Fluminense, né, teve essa dificuldade. Aí entrou, beleza, tudo lindo. O
O Vitória começou a mexer e tudo mais, e aqui a gente tem um segundo tempo aonde o Fluminense muito recuado e sem saída, né? Porque quando você tira esse meio armador, você fica sem saída, né? Mas o Fluminense segurou, entre aspas, bem a pressão do Vitória. Não acho que foi tão bem, porque nós precisamos e dependemos de um Fábio, né? Que fez uma jogadaça. Galera, o Fábio jogou uma barbaridade hoje. E repito pra você, se não fosse o Fábio pegando até pensamento, a gente não tinha vencido no Barradão. E eu colocaria essa culpa no Igor Rabelo. Ah, não, Thiago, mas o segundo lance não foi de amarelo, o árbitro forçou. Irmão, o árbitro pode forçar o que ele quiser, mas se você dá chance pro árbitro forçar, a culpa é tua. Igor Rabelo totalmente fora da casinha, sem necessidade de fazer o que ele fez, tá? Na minha opinião, né? Você pode discordar, pode achar que ele foi injustiçado, né? Mas, pô, pelo amor de Deus, cara, tu tá ganhando o jogo, beleza. Então, assim, no segundo tempo, você teve um Fábio fazendo grandes defesas. Teve um lance do Romarinho que o Fábio pegou uma bola praticamente dentro do gol, sim, uma defesaça. Só que aí o Renato faz algo que eu gosto. Quando ele tira o Guga, que já é uma vitória em si pra mim, né? Ele coloca o Lescano. Ô, Jesus. Júlio Fidelis. Vocês viram o Júlio Fidelis jogando bola hoje? Vocês entendem por que eu fico tão revoltado quando a gente prioriza o Guga e deixa esse moleque no banco? Cara, o Júlio Fidelis, ele poderia facilmente ser ponta. Porque é um jogador de muita força física e muita habilidade. Cara, que jogador incrível o Júlio Fidelis, mano. Em vários momentos ele teve chance, né? Teve horas até que ele tava sozinho, porque o Germancano já tava com a língua pra fora, já não tava aguentando. Então, assim, ele serviu muito como escape do Fluminense, né? Só que eu queria destacar, além de Júlio Fidelis e Fábio, que fez uma partida absurda, né? Eu acho que o Otávio também fez uma boa partida hoje. É sempre muito, muito sóbrio, né? O Otávio, ele é sóbrio. Ele não é um cara que vai inventar muita coisa, ele é sóbrio, né? Eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa de jogadores sóbrios naquele meio de campo. Jogadores que, às vezes, é uma surpresa, né? A gente nunca sabe se Bernal vai jogar muito bem, bola longa, ou se o Bernal vai fazer uma merda gigante. A gente nunca sabe, né? Mas o Otávio não, ele parece ser um cara que traz um pouco mais sobriedade pro meio de campo do Fluminense. Agora, o Lavega, cara, o Lavega se dedicou muito nesse jogo. Correndo o tempo todo, marcando, indo pro ataque, e teve o lance do gol do Lavega. Que é uma pena, cara, foi um impedimento. É um impedimento, claro, mas uma pancada, um chutaço do Lavega, meu amigo. O goleiro não viu nada, golaço dele, infelizmente, impedido. Mas assim, eu espero que esse jogo tenha, de alguma forma, aberto os olhos de Renato. Porque até os poucos minutos que o Lescano teve dentro de campo, ele deu dinamicidade nesse time do Fluminense, foi dinâmico. Então, assim, eu espero que esse jogo, que foi uma ótima vitória, tô feliz com os 3 pontos, né? Se a gente bota a tabela aí, diretora. Poxa, o Fluminense aqui agora com 31 pontos, com 2 jogos a menos, muito bom. Vamos continuar nessa pegada, né? Mas, assim, abrir os olhos pro Renato, que ele tem outros jogadores que às vezes até melhor do que aqueles que ele insiste, né? Melhor do que o Nonato, melhor do que o Lima, né? Melhor do que o Guga. Você tem jogadores melhores do que esses, né? Dê oportunidade, dê minutos, né? Que eu tenho certeza que o Fluminense ainda vai ser muito mais forte. E ó, Lescano entrou, Lavega entrou, Lescano teve que sair depois, mas foi o Fluminense que conseguiu a vitória. Agora, quem não tem a certeza que se o Soteldo tivesse ali no banco, ele tinha botado o Soteldo? E às vezes o Soteldo poderia, porque tá muito mal, né, ter feito algum problema, algum erro. Então, assim, vamos dar oportunidade a outros jogadores também, né? Mas, assim, vitória é muito importante pro Fluminense, uma vitória fora de casa, num Barradão, que é muito difícil. O Fluminense já não ganhava lá há muito tempo. Eu lembro de uma vitória do Fluminense lá com gol de falta do Thiago Silva. Lembrou essa chutada de fora? Tá ficando velho, hein, irmão? Então é isso. Vitória Fluminense! É isso. Hoje eu não me estressei, não. Tá bom. Eu só queria os 3 pontos, meu irmão. E agora é pensar na terça-feira contra o Lanús. Galera, beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, de ativar o sininho tricolor. E ter você aqui é um grande presente. Forte abraço, fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.